Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este talk da Maestro Pro. A gente sempre tem organizado essas conversas aqui nas quartas-feiras. E já que você está aqui numa quarta-feira, tenho certeza que está super interessada aqui na conversa que nós vamos ter sobre, hoje, economia do streaming. É um papo super interessante, é um território muito importante para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas, e a gente vai falar sobre isso com os nossos convidados daqui a pouquinho. Eles já estão por aqui, já vou apresentá-los. E então agradeço a todo mundo que está aqui nessa quarta-feira para a gente falar um pouco sobre economia do streaming. A gente vai ter às 9 horas e a gente vai falar sobre muita coisa. A gente tem aqui teremos conosco o Marcelo Braga, que é diretor superintendente da Rádio Mix FM, diretor superintendente da Forbes Radio, um projeto novo maravilhoso de rádio que acabou de estrear aqui em São Paulo. E nós vamos ter o Arthur Fitzgibbon, que é sócio e também CEO da OneRPM, um cracaço do mercado. A gente, assim, é um monstro do mercado e vocês vão poder tirar todas as dúvidas, e até incentivo vocês todos a participarem do chat, mandarem as perguntas, discutirem os assuntos, de repente aquilo que a gente estiver conversando, que a gente estiver falando, o assunto esquentou, entrou em alguma coisa, entrou num território que interessa ali para vocês, vai fazendo as perguntas, porque isso sempre também vai movimentando, vai motivando a gente consegue desenvolver e desempenhar aqui até melhor os assuntos, entendendo o que vocês estão conversando no chat. Então não deixem de falar no chat, a gente tem uma pessoa de olho ali no chat, só acompanhando vocês, e que vai aí colocando para a gente tudo que está sendo dito. Tá legal, pessoal? Então, nós vamos falar sobre o quê? Economia do streaming. Qual que é a nossa ideia nesse talk da Maestro Pro? A gente vai falar um pouco de tudo. Vamos falar sobre quanto se paga por play, vamos tentar desmificar um pouco dessa coisa do centavo por play, vamos falar desse bolo, né, de pagamento, como é que sobre as playlists, né, o algoritmo. Vamos falar um pouquinho sobre essa inteligência do mercado, né? Como que a gente fazer os dados virarem talvez estratégia, né? Como é que a gente pode tratar melhor disso, como que o pagamento funciona em cada plataforma. Isso é uma coisa que também muito se fala, né? Como é que é o YouTube, como é que funciona no Spotify, nas outras plataformas, Apple. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou trazer aqui para o palco, para a nossa conversa, os nossos grandes convidados, começando aqui pelo Marcelo Braga. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Olá, Marcão. Não sei se você me ouve. Eu não tô Ouvimos ouvindo. você. Eu não ouço você. Você não me ouve? Para mim tá mudo. Não ouvi. Deixa eu trazer o Arthur. Com certeza, belíssima introdução, mas eu não ouvi. Então, eu estava falando sobre... Você não está me ouvindo, então? Não ouço nada. Tá mudinho para mim aqui. Que coisa. Deixa eu ver aqui, então. Pedindo pessoal, consegue. Desculpas aí o pessoal. Vamos ver se a gente consegue resolver aqui. Espero que todos me ouçam bem. Deixa eu chamar o Arthur. Opa! Arthur, tudo bem? Eu tô ouvindo todo mundo muito bem, cara. Então tá jóia. Vamos seguir aqui, então, com o Arthur. O Marcelo está resolvendo ali um problema técnico. Mas deixa eu ver se eu consigo resolver por aqui. Vamos tentar de novo, Marcelo. Vamos lá. Consegue ouvir agora? Acho que ele continua não ouvindo a gente. Tá ouvindo? Acho que ele não ouve a gente. E acho que é o fone, hein? Deve ter desplugado ali, cara. Talvez seja o fone. Então vamos nós, Arthur. Como você está? Tudo bem? Eu tô muito bem, cara. Feliz da vida de estar conversando com vocês. Pô, que prazer ter você aqui, meu amigo. Como a gente já falou antes, se eu errei em alguma coisa, o Arthur é o presidente, é o CEO e sócio da OneRPM. Arthur, vamos começar falando um pouco, antes da gente entrar no nosso assunto, sobre a OneRPM. Eu acho que a gente pode começar por aí, o trabalho fantástico, maravilhoso, incrível, vencedor que vocês fazem. Então, para quem está aqui conosco... Opa, Desculpa, agora eu ouço. Que sensação horrorosa, não ouvi nada. Então, você já foi devidamente apresentado. Então tá bom. Então tá valendo. Vamos embora. Arthur, que coisa maravilhosa te ver, e não só ter você nessa mesa para a gente bater esse papo com todo mundo a respeito dos assuntos mais legais que o Marcão está contando para todo mundo aí, que é a economia do streaming. Muito bom te ver. É uma grande honra aqui
Eu estou muito feliz de estar participando com vocês e estar entre amigos. Então, muito obrigado pelo convite. Marcão, se você quiser, eu posso dar uma passada rápida aqui. Até um pouquinho antes, Marcelo, acabei de pedir para o Arthur dar uma geral sobre a OneRPM. Qual que é o trabalho da OneRPM, o que eles fazem na OneRPM, e aí a gente avança nos assuntos. Perfeito. Não, eu ia colocar só o seguinte, as pessoas talvez não saibam exatamente, a despeito da apresentação que você com certeza fez, mas o Arthur hoje, além de presidente, é sócio, né, da OneRPM no Brasil e no mundo, não é? Então, ele é sócio global, exatamente, e a One já teve muitas vezes entre as líderes de músicas brasileiras, tanto no Spotify quanto no YouTube Music, mais de uma vez, várias vezes. Ele já foi de gravadoras tradicionais, eu vou chamar assim, não é isso? Ele já está na indústria da música há muitos e muitos anos, e na One ele está comandando o show já há 15 anos e com prêmios recebidos da Billboard americana. Então, é uma figura de referência, é um profissional de referência na indústria do streaming no Brasil, na América Latina e no mundo. Então, por isso, a gente fez questão de trazer o Arthur para conversar um pouco sobre isso. Obrigado, Arthur, de novo. Imagina, eu fico até intimidado, porque o nosso dia a dia é tão corrido, tão doido, que essas coisas falam, sim, teve aquilo, mas a gente sempre tem aquela síndrome do impostor rodando aqui. Mas, enfim, mas é um pouco disso tudo realmente, a gente vai carregando e construindo essa carreira dentro do Music Business ao longo dos anos. E a OneRPM, ela nasce, na verdade, de uma necessidade. Quando eu saio da última grande gravadora que eu trabalhei, a EMI, em 2005, e eu monto a minha própria gravadora, e eu sinto, quando o mercado começa a colapsar, e eu começo a olhar para o digital com muito cuidado, o mercado independente com muito cuidado. E aí eu monto a Turbo Music, que era a minha gravadora, o meu selo, e como eu não tinha as verbas que as gravadoras tradicionais tinham, eu tive que olhar para o digital com muito cuidado. Então, juntando esse entendimento que eu olhava com também... Eu leciono em universidade, leciono marketing desde 2005, 2007. Então, eu trouxe isso tudo e falei, cara, o futuro está dentro do computador, está dentro desse consumo digital, ainda de uma forma bem embrionária. Então, eu passo de 2005 a 2010 desenvolvendo uma gravadora no pior momento da indústria fonográfica, quando ela fundou e não tinha ainda uma estrutura digital, mas eu sabia que o digital ia vir muito forte dali. E o breve respiro de sucesso que a Turbo teve foi através do digital, na época com Fotolog, MySpace, Twitter, Orkut, teve lá o MSN, e aí eu olhei com muito cuidado. Mas, infelizmente, em 2010, a Turbo ela chega a um fim, e em 2011, a Apple chega no Brasil, que eu já era um grande admirador e consumidor da marca, da Apple e do iTunes. O iTunes chega no Brasil vendendo música por download, que até então a única coisa que você tinha de consumo digital de música no Brasil era o ringback tone, quando você ligava para alguém, ouvia uma música chamada. E aí, dentro desse meu entendimento, eu falava, cara, vai ter uma mudança de comportamento de consumo e as pessoas vão começar a consumir música dentro desse formato digital, que ainda não sabia o que era. E aí eu peguei o meu catálogo Turbo Music e falei, preciso enfiar no iTunes. Aí eu começo a procurar as opções. Não existiam praticamente nenhuma opção, eram 3 opções que eu tinha achado na época. E a menor opção delas era uma empresa, uma startup que tinha começado em Nova York. E eu falei, cara, eu gostei dessa empresa. E eu subi todos os meus discos lá de um dia para o outro. E essa empresa era uma OneRPM que tinha alguns meses de vida. Então, o Emmanuel Zanz, ele é o fundador da companhia, eu não fundei a OneRPM, eu cheguei alguns meses depois. Ele entra em contato comigo, a gente começa a conversar sobre o futuro da música, ele tinha uma relação muito próxima com o Brasil, e aí ele falou, cara, acho que eu vou investir no Brasil, porque nos Estados Unidos é muito difícil, é um mercado já muito maduro, e no Brasil tem chance de expandir. E aí a gente se junta. Eu achava na época que ele era um grande investidor milionário americano. Eu falei, ele vai deixar uma mala de dólares na minha mesa. Mas no final ele tinha só uma boa ideia. Ele estava tão ferrado quanto eu. Foi a fase que eu estava literalmente falido. Então a gente começa a companhia numa garagem aqui na Vila Madalena, onde era o estúdio da YB. Eles tinham uma garagem e cederam para a gente uma mesa lá. A gente começou a companhia ali.
Então, a partir dali, a gente monta uma companhia para dar o acesso às plataformas digitais a todos os artistas, de uma forma muito transparente, muito agilizada, e eu gostei muito disso. Então, a gente montou esse processo e, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo. Dá para ficar 6 horas conversando, mas eu vou falar a short version aqui. E aí a gente começa a convencer os artistas, e eu entendo que o Brasil ele é um monte de coisa, saca? Então, eu não precisava olhar para o chart top 10. Eu precisava olhar para a base de consumo. Então, eu aprendi com um grande mestre meu chamado Marcos Mainar, que você precisa ter a base artística, o gosto popular disso. André Midani fez isso muito bem, para você poder construir uma grande companhia. Então eu fui atrás do funk, do trap, do rap, do forró, do pagode, que estava fora do grande radar das gravadoras, principalmente o funk. O funk era inexistente em 2011, 2012. E a gente começou a assinar todas essas pessoas. E aí a gente começa a crescer. Em 2012 para 2013 chega Deezer, tinha Áudio, aí o mercado começa a andar muito devagar de novo, devagar. Tô acompanhando vocês aqui, tá? Tá tudo certo aí, né? Arthur, deixa eu pedir para você, você tá me ouvindo bem? Sim. Tá. Eu vou pedir para você só um segundinho, porque tem alguma coisa que não tá muito normal aqui. Eu vou. Ó, o Marcão tá aí, então. Marcão, me ouve bem? Ah, então agora super tá bem. tudo. Então tá bom. Então tá ótimo. Então o Arthur também ouve, então isso aqui tá tudo certinho. Quando você saiu, eu parei de ouvir. Vocês me cortem aqui qualquer coisa, porque às vezes eu gosto de falar disso, cara. Então aí a gente começa a trazer toda essa turma popular, muita gente do funk, então todo mundo, 100% da turma do funk nasce na ONPM entre 2011 e 2016. Ninguém nasce fora da ONPM, e nisso a gente explode, literalmente. A gente começa a crescer a companhia de 2 pessoas numa garagem. Eu falava que a gente era uma multinacional na época. Tinha o Emmanuel nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil. E aí a gente começa a contratar mais gente, a gente começa a expandir para outros escritórios, abre um escritório no Rio de Janeiro, até chegar ao momento que a gente está hoje, que a gente distribui só no Brasil mais de 1 milhão de artistas ativos que tem conta na ONPM e nas empresas do grupo. Hoje somos um grupo de 7 empresas aqui. E a gente... eu posso falar que a gente está com mais ou menos 5ª, 6ª maior empresa de música do mundo em termos de volume. Então, de tudo que é entregue para as plataformas, a gente está dentro desse top 10 de maiores empresas de música do mundo. E acredito que junto com a Believe, a ONPM são as 2 únicas empresas realmente independentes no mercado. Muito legal, Arthur. Incrível o trabalho, que a sua trajetória é maravilhosa, vencedora, inspiradora para todos nós. E então vamos lá, a gente vai falar da economia do streaming. Eu queria que você então falasse exatamente qual é o trabalho da OneRPM na vida de um artista. Como funciona, como chega até vocês, o que vocês fazem, o que vocês entregam e toda a importância do trabalho fantástico desenvolvido por vocês. Vamos lá. É muito importante frisar que a gente é uma empresa de música, mas tem o DNA de tecnologia, que é uma briga interna que fala, vocês são uma empresa de tecnologia com o DNA da música. Machuca meu coração. Então eu gosto de pensar que a gente é uma empresa de música com o DNA de tecnologia. Mas a gente não faz só o trabalho da distribuição. Então o trabalho da distribuição ele virou um simples commodity, hoje que é muito facilmente copiado por 1000 empresas que fazem isso. Então, pegar a música do artista e colocar no Spotify ou no YouTube é um negócio muito simples de fazer isso. Então, o que acontece? A gente tem os contratos diretos com as plataformas, a gente faz a entrega do áudio ou do vídeo agora, tanto que o Spotify tem vídeo também, né? Para as plataformas, e recolhe a remuneração disso e repassa para o artista. Tá? Junto com isso, a gente criou um sistema de inteligência dentro das plataformas, onde as pessoas têm acesso a campanhas de marketing, a campanhas de playlist, a investimentos de mídia, a análise de dados, insights. Por quê? Porque nós entendemos, na verdade, que o dinheiro não é a única coisa que o digital te dá. Ele te dá tanta informação que se você trabalhar realmente com uma boa análise disso, isso se transforma em muito dinheiro. Então, por exemplo, uma das análises que a gente entrega
uma música no YouTube, quantas cópias dessa música no YouTube existem, quais são os vídeos que estão utilizando essa música e quantos views semanais cada um desses vídeos está utilizando. Isso é um modelo de comportamento de consumo. É daí que a gente entendeu, por exemplo, que muita música estava viralizando em academia ou em dancinha, muito antes do TikTok existir. Então, essas informações faz parte de alguma das coisas que a ONPM tem que entregar. São 250 funcionários aqui, Vika. Então, eu tenho gente de imprensa, eu tenho gente de departamento de divulgação, eu tenho departamento de inteligência de negócios, eu tenho departamento de marketing, de institucional, de redes, de design, além de financeiro, jurídico, de adiantamentos também, que a gente acaba fazendo muito, para fazer com que o artista ele tenha o máximo controle da sua carreira. Que eu acredito que o futuro é quando o artista controle o seu catálogo, controle realmente sua carreira e os seus números. Incrível. Arthur, Marcelo, vamos falar um pouquinho. Vamos. Outro dia eu estava vendo, sei lá, eu peguei eu não lembro se foi no TikTok ou se foi no Instagram, que passou uma pessoa falando o seguinte: se você colocar 70 mil pessoas dentro do Maracanã, ou seja, lotar o Maracanã, cada uma dessas pessoas dá um play na sua música, você vai ganhar R$1.000 em streaming, mais ou menos. Ou seja, a pergunta é, como viver de streaming? Dá para a gente viver de streaming? É possível? Como você pode melhorar isso? Os números, falando desse jeito, fala assim, caraca, eu preciso que 70 mil pessoas ouçam para eu conseguir R$1.000. Pois isso torna... como eu consigo vislumbrar isso? Como eu posso melhorar isso? Qual estratégia Quantos streams são necessários para a gente gerar uma renda minimamente relevante? Com que frequência? Eu sei que essa pergunta você deve ouvir todos os dias. Toda hora, mas é isso que você tem que entender. Né? Para um artista brasileiro tirar um salário mínimo, então a gente está falando que ele precisa ter quase 100 mil, né? Quase 100 mil streamadas, né? Porque se 70 mil pessoas você recebe R$1.000, você chega perto de uns 100 mil streamadas para você, sei lá, ter um salário mínimo, né? Essa é a grande dor das pessoas, é a pergunta de $1 bilhão, assim, quanto que eu ganho no digital, como é que eu ganho no digital? Então, na verdade, eu entendo o artista porque o digital ele não pode ser a única fonte de receita, são mais de 42 fontes de receita que existem em média que o artista pode trabalhar. Então, você tem publish, você tem sincronização e digital é uma delas, tá? Então, esse negócio da remuneração no digital, ela é muito flutuante, tá? E eu vejo artistas que falam, pô, mas eu gastei R$10.000 na gravação dessa música, mas 20 mil no clipe e 30 mil na divulgação, nunca vai voltar esse dinheiro digital. Se você olhar de forma individual, é muito difícil mesmo, porque é a mesma coisa que você jogar um bilhete da Mega Sena. Agora, se você jogar toda vez, você começa a aumentar as suas chances. É igual ao trabalho que a gente faz em qualquer uma das funções que qualquer um tenha na vida. Então, não adianta você trabalhar um dia, tem que trabalhar um dia, vai no outro, e aí você começa a construir isso aí. Então, a grande maioria dos artistas, ele começa a construir um negócio chamado catálogo. Então, ele lança uma música que pode performar bem, lança uma música que pode performar mal. E aí ele começa a construir, e ao longo do tempo, ele começa a ter seus 100 mil plays, seu 1 milhão de plays, seus 30 milhões de plays. Vale lembrar que essa remuneração que existe hoje, ela não é uma remuneração que nasceu na cabeça de um executivo da música. Ela nasceu de uma demanda que o próprio público queria. Então, quando chega a Napster e fala, tá tudo de graça aqui, toda a base desses artistas, de fãs desses artistas, fala, eu quero consumir desse jeito. É o famoso all you can eat. Você consome tudo que você puder ali dentro daquele momento. Então, tanto as gravadoras como essas plataformas de streaming, elas nascem dentro de uma necessidade de consumo. O fã, ele não estava mais a fim de pagar R$20, R$25 num CDzinho e levar para casa. Ele queria uma forma mais fácil de carregar, colocar no bolso, e ele queria decidir quanto que ele queria pagar. Então, convencionou-se que vai cobrar uma mensalidade das pessoas e as pessoas vão ter acesso àquela música. Mas e o cara que não tem dinheiro? Não tem nenhum problema. Ele também vai ter acesso à música com algumas coisas limitadas, mas vai conviver através de anúncios. Então, esse é o modelo de negócio que o Spotify criou e que o YouTube criou, e a indústria inteira se levantou nos últimos 15 anos. Então, não é uma indústria, não é uma remuneração ruim como indústria. Se a gente olhar de forma muito individualizada, começa a ficar mais complicado. Então, não é à toa que a gente vê
fundos de investimento entrando no mercado da música. Hoje a gente vê a notícia de oferta pela compra da Universal Music por 64 bilhões de dólares. Tá? É um número muito surpreendente. Eu nunca vi 64 bilhões na indústria da música, mas mostra que ela está saudável. Agora, o artista ele tem que entender aonde que ele quer chegar. Não adianta você lançar uma música e esperar que o Papai do Céu te abençoe. Vai ter que ter muito trabalho. O digital ele é só parte da indústria da remuneração da música. Então, a gente tem alguns coeficientes que trabalham aqui. Quanto que impacta, por exemplo, um trabalho em rádio? A gente sabe que um bom trabalho em rádio vai fazer o streaming crescer pelo menos os 30%. Pelo menos 30%. Pode ser muito mais do que isso. Se o cara tem 100 plays, vai trabalhar em rádio, não vai para 130, vai para 30 mil, 40 mil. Mas se o cara tem um nível de cruzeiro, tem o efeito rádio, tem o efeito imprensa, tem o efeito influenciador, tem o efeito TikTok, tem o efeito televisão, tem o efeito show, tem o efeito experiência, que acaba trabalhando isso. Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, tá? O que nós estamos falando aqui, o que você está falando aqui é o seguinte, é que o ecossistema do artista, ele mudou drasticamente. Totalmente. Não. A parte do artista era a criação, entregava aquilo para uma gravadora que fazia o marketing, fazia o PR, fazia a distribuição, fazia a venda, você tinha lá um promotor que fazia o show, você tinha uma loja que vendia o merchandising e tal. Hoje, pelo menos é o que me parece, e eu quero te ouvir a respeito disso, é que cada artista vai ter que criar o seu próprio ecossistema. É isso aí. É isso aí. Por quê? Para sustentar essa indústria, Braga, o que aconteceu? As pessoas tiveram que se desenvolver profissões dentro dela mesma, e deixou de ser artista. E as próprias gravadoras, elas não conseguem mais trabalhar com cash reduzido de 30 pessoas. Eles precisam de 3 mil pessoas de artistas ali para poder sustentar. Claro que você tem o catálogo trabalhando, mas ela inverteu de modo que o artista, ele não só tem o controle da sua carreira artística, mas ele tem o controle de negócio. Ele vai precisar fazer divulgação, ele vai fazer marketing, ele vai fazer promoção e todas as outras funções que antes eram atribuídas a uma gravadora, tá? Eu acho que a gravadora tem um papel muito importante dentro desse ecossistema ainda. Só que ela não consegue fazer isso em larga escala. Hoje, eu não vejo nenhum sentido um artista ir para a gravadora. Vou explicar por quê. E não estou desdenhando o prato de comida, tá? Mas, quando o artista está grande, é quando a gravadora vem atrás dele. Mas espera aí, se ele ficou grande, fazendo tudo sozinho, sendo dono das suas masters, ganhando 70% a 85% de royalties e de todos os ganhos ali, por que ele vai entregar isso para uma outra empresa que deveria fazer isso? Para mim, o papel de gravadora é o ninho ali, é o berçário do negócio para poder desenvolver. E é a expertise que todos nós aqui temos de estourar artistas, de trilhar um caminho mais fácil ali. Então, eu acho que o artista, quando ele cria esse ecossistema, inicialmente, era por necessidade de sobrevivência. Hoje, é uma escolha. É um modelo de negócio mesmo, né, para valer. Não é à toa que a gente vê modelos, por exemplo, como o Nando Reis, que é um artista que a gente tem aqui, que ele tem uma estrutura completíssima. Manu Batidão tem uma estrutura completíssima. Só que levou 10 anos para se criar essa estrutura e um time que funciona também. Não é uma pessoa. Tem gente que tem 50, 60 pessoas trabalhando para eles ali. Não. Arthur, deixa eu atravessar aqui. Marcão, fazer mais uma perguntinha para o Arthur aqui. Você mencionou algumas coisas. Queremos o Arthur falando mais. Porque você falou alguma coisa sobre direitos. A gente vai fazer uma live aqui sobre direitos e vamos aprofundar essas questões, porque é uma coisa que as pessoas precisam entender melhor e elas realmente, na média, acabam não entendendo. Tá? Agora, considerando a obra gravada, tá? Você tem direito editorial, direito de performance, foro mecânico, direito de autor, royalty de performance, etc. Então, eu vou dar uma simplificada aqui para poder te fazer uma pergunta simplificada para a turma que está acompanhando a gente aqui, tá? O direito, e se eu falar besteira, me corrijam, por favor. Direito de foro mecânico está ligado à reprodução da obra. Então, é a gravação, é o streaming, o CD, o download, etc. Não é isso? Depois, você tem direito de execução pública, que aqui no Brasil é o chamado arrecadado pelo ECAD, não é isso? Então está ligado à execução para o público, rádio, show, bares, televisão, whatever o que seja, tá? No ambiente digital, esses dois mundos, de alguma maneira, eles se cruzam, que é exatamente onde vocês devem atuar muito fortemente. Então, eu queria entender o seguinte, como é que o dinheiro flui da plataforma para a distribuidora até o artista? Então, vamos lá. Então, eu vou acrescentar mais 2 tipos de direitos que existem dentro do digital. Então, a gente falou do direito fonomecânico, que é o direito das masters, da comercialização da master, da música propriamente dita, tá?
a gente tem o direito autoral, que é o direito da composição de quem escreveu ali, que ele pode receber de duas formas, seja por essa comercialização dentro digital e seja pela execução pública, tá? Que entra também dentro digital. Então, a execução pública, ela também entra dentro digital, dentro do streaming. Então, hoje, quando uma música é recolhida, uma parte daquele dinheiro é separado para a execução pública e é repassado para quem está registrado dentro do ISRC ali. E a terceira parte, que às vezes a pessoa confunde muito, que é o direito artístico, que é quem fez a interpretação da música. Então, o direito artístico pode ser da banda inteira, pode ser do cantor solo, ou pode ser de um grupo que está ali, que está trabalhando, que são 5 pessoas, por exemplo. Então, tem todas essas variações ali para poder ser trabalhada. Logo no começo da UniPM, eu expliquei isso para o Emmanuel, e eu falei, cara, temos um problema. Como dividir esse dinheiro de forma justa e transparente para todo mundo? Então, a gente criou uma ferramenta que a gente chama Royalty Share, que é uma ferramenta muito, muito simples. Desde o começo da UniPM a gente tem. Então, quando esse dinheiro chega para o artista, vamos supor que é uma banda que tem 5 pessoas. Antes, como é que era feito? Era pago diretamente por um grupo, uma empresa que ia distribuir esse dinheiro. Hoje, você pode pagar, através dessa ferramenta, esses share-outs, esses royalty share, individualmente. Dessa forma, você evita uma bitributação. Dessa forma, você evita uma discussão lá no futuro. Ah, você não me pagou, você roubou meu dinheiro. Não, paguei, está aqui diretamente e tô o relatório. Então, tem esse recebimento disso. Só que o mais importante, Braga, é a gente falar para as pessoas que tem que registrar propriamente a sua música. Não é só subir e esperar que o Espírito Santo te entregue um cheque ali. Porque como os contratos são diretos com as plataformas, e é via minha empresa americana, assim como são nas outras empresas também, esse dinheiro ele chega em dólar. Então ele precisa ser nacionalizado e as pessoas têm que estar muito atentas com isso para não perder. Então, o artista hoje ele tem que estar cadastrado uma associação de execução pública, que são várias no Brasil. Você tem Socimpro, você tem SBAS, tem o BC, você tem Ramos, seja compositor ou seja um intérprete. O intérprete vai receber o direito artístico e os direitos de comercialização do fonograma dentro do ambiente digital. E o compositor também vai receber isso, só que ele tem que estar através de uma editora ou de uma outra ferramenta que faça um recolhimento direto ali. E tem muito dinheiro, cara. Não tem pouco, cara. O artista iniciante, ele tem que já nascer pensando como vai proteger os seus direitos. Então, a primeira coisa é, entenda isso, registra tudo direitinho para poder realmente distribuir a tua música. Perfeito, claríssimo. Marcão? Uma dúvida que eu tenho aqui, aliás, esqueci de falar uma coisa no começo, no final da nossa live, tem uma surpresa para quem está aqui, para quem está acompanhando, a gente depois revela qualquer, mas é um benefício que a Maestro Pro vai dar para quem está aqui. Mas uma dúvida que eu tenho aqui, Arthur... Posso dar presente também? Eu quero dar presente. Você sim! Não só pode como você vai ter todos os presentes. Então tá bom, então no final eu revelo qual que é o presente. Boa, por favor, Arthur, queremos. Uma dúvida que eu tenho aqui, Arthur. Se você tem 1 milhão, se eu estiver falando uma bobagem, por favor, me corrija. Você tem lá 1 milhão de plays no YouTube e 1 milhão de plays no Spotify. O cheque é diferente, né? Você não é a mesma coisa. Queria que você explicasse por que tem diferença. Qual é a diferença? Por que pagam diferente? Tá, vamos lá. Vou dar um exemplo. 1 milhão de plays no Spotify em fevereiro vai ser diferente, o cheque vai vir diferente do 1 milhão de plays em março. Mas não teve mesmo 1 milhão de plays? Teve. Então, vamos entender primeiro o que é um play. Um play é qualquer coisa que é tocada acima de 30 segundos. E não vamos falar de Spotify, vamos falar do streaming em geral, tá? Então, abaixo de 30 segundos é entendido como um preview. Ou seja, a pessoa está ouvindo a música, é essa que eu gosto, não gosto. Então, abaixo de 30 segundos, ela não é monetizado ou considerado um play. A partir desse momento, vira um play. E todo play... Arthur, desculpa te interromper. Então, assim, só para entender, a partir do 31 segundos, já recebe pelo play, tanto quanto uma música de 11 minutos do Pink Floyd. É isso aí. Então, você já entendeu mais ou menos onde eu vou chegar na conta. Então, vamos lá. Então, uma pessoa média, tá? Ela escuta 1 hora de música por dia dentro do streaming. 47, 48 minutos, mas vamos arredondar para 1 hora, tá? Se essa pessoa ouve uma música inteira, vamos falar que uma música média tem 3 minutos, e 1 hora ela vai ouvir 20 canções.
Legal. Muito raramente, vou me incluir nessa, a gente ouve a música 100%, 20 músicas do começo ao fim. É raro isso acontecer. Então, eventualmente, vai falar, não gostei, vou pular para a próxima. E pula para a próxima. Então, se as pessoas ouvirem pela metade a música, é 1 minuto e meio. Ou seja, já é um play. Só que são 40 músicas em 1 hora que essa pessoa está ouvindo, em vez de 20. Então, o que acontece? Você ter 1 milhão de plays não quer dizer que as pessoas ouviram completamente 1 milhão de músicas, 1 milhão de vezes. Ela pode ter ouvido, é a taxa que a gente chama de skip rate. Tá? Se o artista tem um skip rate alto e não terminou a música, ele não tem recorrência. E aí isso começa a mudar. Aí tem um outro fator que começa a entrar aí, que é quem é que ouviu a música. Você tem um usuário que paga mensalidade, que ele vai para uma gaveta de dinheiro. Então, todos os usuários que pagaram mensalidade colocam o dinheirinho aqui e vê quantos plays de usuários pagos a gente teve. Então, as plataformas fazem uma divisão disso e você chega a um valor de microcentésimos centavos, quanto custa o valor daquele play. O valor do play de um usuário pago, ele é muito maior do que o usuário que não paga. Por quê? O usuário que não paga está ouvindo música atrás de música, às vezes pulando, às vezes não pulando. E como é que é pago o play desse cara? Através de anúncio. Então você tem que ter, sei lá, a Nestlé, a Volkswagen, a Mercedes pagando anúncios. Então junta numa outra gaveta todo o dinheiro de anúncios, divide pela quantidade de plays desses usuários pagos. E como é muito grande a base de usuários que não pagaram nada aqui, que estão vendo através de anúncio, o valor do play desse cara é muito mais baixo que esse aqui. Então, vamos supor que desse lado dos pagos a gente tem 1 milhão de plays. Ele vai pagar, sei lá, vou chutar números, tá? Não vou falar assim. Sim. Tá. 1 milhão de plays vai pagar $7 mil aqui. E 1 milhão de plays desse cara vai pagar $600. Porque não teve anúncio suficiente. E esse número de anúncios muda todos os dias, assim como muda a quantidade de ouvintes pagos também todos os dias. Então, essa tabela de 1 milhão de plays, quanto que paga, ela é impossível de ser calculada para a mesma música, para o mesmo artista, em dias diferentes. Porque vai ter sempre uma diferença ali. O que vai existir, que a gente calcula mais ou menos no mercado, é uma métrica média disso. Então, se você juntar tudo que existe, todas as músicas do Brasil inteiro, com tal, vai achar um negócio chamado CPM, que é o custo por milhar. Ou seja, 1 milhão de plays vai dar aproximadamente, em média, isso aqui. Mas ele não é uma regra. Ele não é uma regra. Então, 1 milhão de plays hoje, na média, a gente fala que vai dar uns $1.000 a $1.200, mais ou menos. Mas a minha empresa, onde eu distribuo, está pagando para mim $700. Talvez possa ser, porque tem uma base muito grande, gratuita, que está ouvindo a música ali. Então, vou dar um exemplo. Nando Reis tem uma média de 80% das pessoas que são ouvintes premium. É o cara que traz dinheiro para ele. O funk, por exemplo, tem uma média de 47, 48, que é premium. Ou seja, a grande massa vem daqui. Então, os números absurdos que você às vezes vê de um artista não fez o mesmo de receita que talvez um outro menor tenha feito ali. Então, eu não sei se eu te expliquei, Rica, mas... Claríssimo. Claríssimo. Super claro. Eu estava até pensando aqui, enquanto você explicava, então, talvez por isso que a Apple Music pague um pouquinho melhor do que Spotify, porque Apple Music não tem usuário gratuito. Exato. Então, você pode pagar um pouco melhor, né? Exato. É o que eu falo assim, se hoje o artista ele quer se monetizar bem, ele tem que saber quem é o público dele. É importantíssimo hoje, se tem algum artista, algum produtor, ou alguém do mercado musical ouvindo a gente aqui, saiba quem é o seu público e qualifique o seu público. Quanto melhor qualificado ele, melhor a remuneração e melhor toda a cadeia produtiva desse ecossistema que ele criou. Porque não adianta você ter 1 milhão de ouvintes que não prestam atenção na sua música. Então vamos supor que você teve 1 milhão de plays, que teve 1 milhão de skips. Não vale nada. Eu prefiro ter 10 mil plays completos 100% do que 1 milhão
de plays que aparece ali e são fantasmas, sabe? Uhum. E, Arthur, já que você falou nesse negócio aí, vamos falar um pouquinho do papel do algoritmo. Não estou falando de grana. Agora vamos falar do papel do algoritmo nesse jogo, que é um jogo. Não é isso? Como é que você pode jogar com ele? Eu sempre costumo dizer, você não tem como jogar um jogo sem conhecer as regras do jogo. Muito. Você só tem chance de ganhar se você souber a regra. Não é? Sim. Vale gol de mão, não vale gol de mão, vale gol de cabeça, não vale. Você precisa entender isso, senão não dá para jogar. Então, eu vou botar assim, vários tópicos aqui para você, e aí você organiza da tua forma. Como é que os algoritmos decidem que eles vão impulsionar uma música? Essa é uma coisa. O que ativa aquele Discover Weekly, por exemplo? Não é? Como é que acelera aquilo? Outra, você falou da taxa de skip. A taxa de skip, o fato de você colocar uma música dentro de uma playlist pessoal, isso também impulsiona a tua música dentro do algoritmo. E ouvi dizer, aí você vai dizer, que as primeiras 24 horas e até os primeiros 7 dias são críticos. Então, eu queria que você explicasse um pouco o papel do algoritmo nesse game. Primeiro de tudo, é verdade. As 24 horas e os 7 primeiros dias são essenciais para isso. Assim como o período anterior também, que é o tal do pré-save. Então, são 32, 33 fatores que a gente identificou que interferem no algoritmo. Obviamente, a gente não fica falando para todo mundo, porque vale muito estratégico, dinheiro, claro, informação estratégica. Mas todas são controláveis pelas pessoas, seja pela gravadora, pela distribuidora ou pelo artista. Então, alguns deles são públicos. Por exemplo, o fator do pré-save. Quando se lança uma música, tem o famoso link de pré-save, que quando o fã clica no link de pré-save, ele adiciona aquela música à biblioteca, ele começa a seguir o artista e ele vai começar a seguir uma playlist também. Então, essa interferência do pré-save é um dos fatores pré-determinantes para essa música ser mais alimentada na data de lançamento dentro do algoritmo. Um outro fator é o próprio skip rate. Então, é assim, eu vejo, tá? Às vezes as pessoas me falam que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Cuidado que você vai falar. A gente está gravando. Não tem problema, eu estou acostumado a lidar com polêmica. Mas eu não acredito que as plataformas de música sejam realmente empresas de música. Para mim, são empresas de tecnologia que estão interessadas em usuário. E então eu concordo, já concordo. As pessoas estão pagando ali. Eu preciso deixar meu usuário feliz e não necessariamente mostrar música para as pessoas. Complicado falar isso, é polêmico, mas é uma verdade. Então, essas empresas elas estão interessadas em dar experiência para o usuário. Claro que tem pessoas incríveis trabalhando no editorial, na curadoria das playlists, mas não é como companhia um grande objetivo. Vamos promover a Engine de Potrene lá, que ele está falando. É incrível. Não, é uma maluquice aquilo. Ninguém vai querer ouvir aquilo. Mas tudo bem. Antes a gente conseguia controlar isso. Agora não, porque quem controla é o público. O público quer experiência. Então, uma plataforma quer alguém que não fique pulando de música em música. Ele quer que o cara volte todo dia, em vez de ficar 1 hora, fique 2 horas ali. E esse tipo de coisa é o que vai fazer movimentar toda a indústria. Então, são 32 fatores, 33 fatores de algoritmo que são influenciáveis. Tá? Pré-save é um deles. Ser adicionado em de usuário é um deles também. Então, esse tipo de coisa muda todo o jogo. Então, aquele famoso... Cadê aqui para mostrar para você? Eu tenho uma caneca polêmica aqui na minha casa. Excelente. De marketing. Excelente. Aqui, pelo menos para mim aparece inverso. Não sei se para vocês aparece certinho, cara. Certinho. Mas, cara, eu fico às vezes um pouco chateado quando todo mundo fala, não, só me põe numa playlist, tá tudo bem. Cara, playlist é legal, mas ela é só parte do plano, cara. Então, a gente tem uma empresa de playlist chamada Diverge, que eu tento ajudar o máximo de artistas possíveis. E principalmente o máximo de artistas independentes possíveis. Quanto mais novo o artista, mais eu gosto de ajudar eles. E todas as empresas de música, eu acho que pensam da mesma maneira. Mas se não fizer essa lição de casa de entender o algoritmo, o watch time do YouTube, as pessoas têm que terminar de assistir teu vídeo no YouTube, cara. 90% em média das pessoas que assistem um vídeo no YouTube não se inscrevem no canal. Olha que maluquice isso. Tanto que eu acho tanta maluquice que ouvintes mensais dentro de uma plataforma é o maior
maior mentira que existe, cara. Maior mentira que existe. Eu, Arthur Fitzgibbon, tenho 2.700 ouvintes mensais no Spotify. Vai procurar Turbo, porque eu lancei um álbum e tem uma música que eu fiz um dueto com o artista que começou a andar. Pô, quer dizer que eu tenho 2.700 pessoas me ouvindo? Não, eles estão ouvindo aquela música daquele cara que eu participei. Então, ouvintes mensais não é uma métrica que deve ser levada a sério pelas pessoas. Entendi. Pô, tô pensando aqui, Arthur, Marcelo, na nossa conversa, e como é que o gênero de quem faz música para dormir? Pô, isso deve gerar um bom valor de streaming, porque a pessoa taca lá e fica 8 horas tocando música para dormir, né? Deve ter gente pra caramba que faz. Existe mesmo isso daí? As pessoas cara. Tem uma remuneração pesada para isso? Tem, Vika, tem. E tem um negócio que eu fiquei chocado. Em inglês o cara fala 3 hours of praising him. 3 horas de hinos de adoração para a pessoa poder fazer sua oração em casa. Então tem gente, às vezes, que fica 1 hora, 2 horas, 3 horas fazendo oração. E põe aquela musiquinha para tocar, cara. Sabe qual a taxa de skip rate dessas músicas? É quase 0, cara. Pô, então você imagina, cara, é loucura. E mesmo quando a gente está falando das músicas de som, você coloca na chuva, a pessoa não dá skip chuva, vai dormir, larga a chuva lá, sei lá o quê, né? Exato. Existem algumas limitações dentro das plataformas. Então, por exemplo, sons comuns, como por exemplo, som de chuva, não deveriam ser remunerados. Entendi. Ponto final. Quero ouvir barulho de buzina. Cara, não é uma biblioteca de efeitos sonoros, é uma biblioteca de música. Então, teoricamente, essa é uma das coisas. Você não é o misleading que a gente chama. Então, eu vou estar direcionando para a pessoa achar que é uma coisa e a outra. Então, por exemplo, se eu ficar segurando algumas teclinhas no teclado por 3 horas, eu posso falar 3 horas de música de adoração a Deus. Mas eu não estou criando nada, eu estou dando um misleading. Isso aí. Assim como você também não pode subir uma música que é um lookalike. Copiei uma música da Madonna, igualzinha, que canta igualzinha a Madonna. Aí você coloca o nome Mandona. Não pode. Não pode. E tem, tá? Tem fraude nas plataformas todos os dias. Assim como tem o negócio dos robôs. Então, isso eu queria muito abordar esse tema, Arthur. Você precisa falar um pouquinho para a gente disso. Porque é bem polêmico. Tem umas 6 horas de live ainda? Não, mas a gente pode esticar um pouquinho no seu caso. Cara, esse negócio do robô é um negócio que deu muito ruim no passado no YouTube. Muitos canais caíram e o YouTube conseguiu banir esse tipo de coisa lá por 2018, 2019. Não existe mais isso, não existe mais o comprar views do YouTube. Migrou-se para o Spotify, migrou-se para Deezer, migrou-se para todas as outras plataformas de streaming. E isso começou a corroer a própria indústria, porque você deixa totalmente desregulado o mercado e principalmente você frauda financeiramente esses lugares, cara. Você não fica só no charts, porque tive 1 milhão de plays, chegou um dinheiro. Mas espera aí, 1 milhão de plays falso? Então as plataformas estão cada vez mais cercando essas pessoas, não só para tirar a música do ar, mas também colocar um flag, uma bandeirinha em cima da cabeça de cada um desses artistas, que, cara, você tá ferrado agora. Você não tem mais nenhum apoio nosso aqui e você entra numa zona cinzenta de esquecimento, de banimento ali, cara. Existem alguns outros problemas dentro das plataformas que eles chamam manipulação de plays. Isso é proibidíssimo nas plataformas. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma banda, subi minha música lá e tem todo dia 10 plays. 10, 12, 15 plays, fica naquela médiazinha. Aí, de repente, eu resolvo acionar toda a minha família e eu tenho 1000 primos. Falo, primos, eu amo vocês, vocês me amam. Todos vocês têm que ouvir 10 vezes por dia minha música. Então, vai acontecer de 10, 15 plays, ele vai subir para 15 mil plays, 10 mil plays ali. E vai ficar 2, 3 dias, depois cai e ele volta com uns 25, 27, porque alimentou o algoritmo. Isso é uma manipulação de plays. Entendi. É um problema. Por quê? Às vezes a gente tem ação de fã-clube.
E aí o fã-clube, a gente sabe como o fã-clube é. Tem aqueles fã-clube de die hard, de artista doido, que eles vão lá e levam o número para cima. Como na nossa época de físico acontecia quando tinha as blitzes de rádio de fã-clube. Eu ia falar exatamente isso. Lá, aí queria ouvir o fulano. Fala, gente, tem muito pedido, vamos tocar. Não, era uma manipulação que você interfere no real consumo da música. Então, as plataformas, elas têm também banido esse tipo de coisa, e algumas plataformas estão começando a enviar multas para elas. Então chega aqui a multa, a gente olha, repassa para o artista, tira a música do ar e dá um pepino danado por causa disso. Então, evitar o robô a todo custo, porque a única coisa que o robô vai fazer para você é uma massagem no ego. Perfeito. E Arthur, me diga uma coisa, a frequência de lançamento importa para as plataformas digitais? Muito. Porque a gente está falando de recorrência, Braga. Então, a música, ela é recorrente. As pessoas querem se apaixonar por artista, querem se envolver com o artista. Então, aquele negócio de lançar um álbum a cada 2 anos não funciona hoje. A não ser quando você é um artista ultra estabelecido, tipo Gilberto Gil, tá tudo certo. Paralamas, tá tudo certo. Mas, para você estar bem presente dentro das plataformas, você tem que ter lançamentos recorrentes. Você tem no lançamentos recorrentes, você tem planos de marketing recorrentes e você fica muito mais presente em redes sociais, em veículos de mídia. Então você lança... É por isso que o single virou uma ferramenta muito importante para os artistas. É muito mais fácil fazer um single do que um álbum inteiro de 15 fases. E muito mais barato. Lancei um single, foi bem aceito? Repete a fórmula. Não foi bem aceito? Ajusta a fórmula ali. Então a gente fala que um artista iniciante hoje, ele tem que ter uma recorrência. O que é a recorrência? Pelo menos uma vez por mês, estar presente com algum lançamento. Tá? Mas eu não tenho tempo de fazer tudo isso. Então tá bom, então vamos para o YouTube e vamos produzir conteúdo semanalmente, que não precisa ser um videoclipe. Pode ser um tutorial, pode ser entrevista, pode ser bastidores, pode você fazendo lyric vídeo. Tem mil coisas para você poder trabalhar esse tipo de conteúdo. E aí você consegue manter um pouco mais de comunicação frequente. Eu falo isso porque o volume de coisa que está sendo lançada é absurdo. Você precisa se destacar de alguma maneira e alimentar o algoritmo. O algoritmo não pode se alimentar uma vez em 2023 e outra em 2026. Ele esquece, ele para com isso. Na era da atenção, você está presente em cima do palco. E eu entendo a dor do artista. Falo, cara, mas é muito difícil produzir, principalmente para artistas que precisam de uma baita de uma aparelhagem de estúdio. Então o funk é muito simples, que você tem o beat, você tem o DJ, você tem o cara fazendo a rima ali. O rap é a mesma coisa. Agora, por exemplo, o pop rock, que é uma banda que os caras precisam ensaiar e gravar, que é caro, que é custoso, é difícil, mas é a regra do jogo. Chegou nesse momento. Precisamos fazer mais rápido e com mais frequência. Agora, pelo que você falou, Arthur, isso impacta a quantidade, impacta diretamente a remuneração. Estamos certo ou não? Então, quanto mais essa bola de neve crescer, e o crescimento é exponencial, nós estamos falando aqui de progressão geométrica, é mais gente entregando mais, né? E em tese, você tem uma diminuição do dinheiro para rateio, certo ou não? E aí, enquanto você pensa nessa resposta, eu já acrescento. E a IA, que tem o potencial de botar 500 músicas por segundo? Agora você me fala. Vamos lá, tem um cara que eu admiro muito, chama Jimmy Iovine. Ele deu uma entrevista. Gênio. Muito boa. Esqueci o nome do cara que entrevistou, mas são mais de 2 horas de entrevista, onde ele declara que os serviços de streaming vão se tornar obsoletos em pouquíssimo tempo. E eu concordo com ele, cara. Eu concordo muito com ele. E eu também. Por quê? Todas as plataformas estão oferecendo exatamente a mesma coisa. O que a gente faz hoje é um aluguel. É como se tivesse aluguel. Experimenta parar de pagar uma plataforma dessa. Você vai ter um monte de restrição de coisa ali. Fala, caraca, então essa música não é minha, não é minha. Não é à toa que a indústria do vinil atingiu $1 bilhão de faturamento em 2025. Então as pessoas, eu vejo essa forma deles quererem ter a posição disso de novo, tá? Então, eu acredito muito que vai ter uma mudança de comportamento, já está tendo desde a pandemia, na verdade. O streaming deixou de ser o rei e a audiência com a pandemia virou a grande rainha do consumo da música. Por isso que chega TikTok e
nasce artistas do dia para a noite dentro do TikTok. Só que eu já vi também começar a implosão do TikTok. Eu não acredito que o TikTok seja uma empresa amiga da música, tá? Dá de novo minhas polêmicas aqui. Maravilhoso. Genial, genial. Queremos. Fica aqui a pergunta para todo mundo. Faça um comparativo de relatórios de quanto você recebe com a sua música em cada plataforma e no TikTok. Não sustenta, cara, nem uma pizza, cara. E se você for olhar, 80% do que se consome dentro do TikTok faz uso de música. Cadê todos aqueles anunciantes? Não tem, eu não creio que há uma remuneração, um repasse justo. Mas é minha opinião, tá? Não é a opinião da ONRPM. É a minha opinião de Arthur Fitzgibbon, deixando muito claro aqui gravado. Então, essa rainha chamada audiência, ela faz jus exatamente isso. Eu preciso dessa frequência, eu preciso ser alimentada. Porque se você não me alimentar, o seu coleguinha do lado vai estar fazendo isso e ele vai pegar o seu espaço. E ele vai roubar, literalmente, a sua audiência. Então, o artista não é só fazer música. Ele também tem que estar presente em redes sociais. Ele tem que ser um influenciador. Pô, você tá atrás aí, fica com a guitarra dos caras que eu amo, que é Pearl Jam, cara. Imagina. Eu sei o tipo de ONG que o Ed Vedder faz, eu sei o tipo de skate que o baixista usa. A gente começa a querer se envolver com o artista dessa mesma maneira. E por que a gente não entrega isso de forma digital? Então, tem artistas que ficam se escondendo. Não, isso não é para mim, eu não sou um palhaço. Cara, não, ninguém é palhaço. Mas você precisa estar presente e acessível entregando essas informações. Primeira parte da pergunta. Segunda parte da pergunta que você me fez, Braga. IA. IA é um problema, sim, tá? Mas ainda está sendo muito conversado e entendido como que a IA vai se comportar dentro do modelo de consumo. Tem um cara que eu recomendo todo mundo seguir, que é o Felipe Vassão, é um grande amigo meu. Ótimo. Fez hoje um post maravilhoso falando sobre inteligência artificial. Teve o hype do Velvet Sundown, depois agora teve o hype do Ícaro de Jesus, que distribui aqui, inclusive. Tem esse hype, vai lá em cima e depois despenca, mas despenca com a boca na sarjeta, cara. Não dá continuidade. Por quê? Não tem experiência, não tem continuidade. Não tem todo o resto que você falou, né? Todo o ecossistema. Né? Só que qual é o maior problema que eu vejo hoje de IA? As músicas de IA são boas, cara. Eu fiz uma pra minha namorada que foi maravilhoso, cara. Mas assim, são boas, as músicas não são ruins. O problema é que tá tirando o tempo, que é muito valioso, da sua música artista. Então, aqueles 3 minutos da música, ele deixa de ouvir a sua música para ouvir uma música de IA. Opa, temos um probleminha ali. Não é necessariamente a remuneração. Então, eu acredito, não tem ainda uma regulamentação, está sendo discutido em todas as vertentes sobre tiers de remuneração. Então, hoje, dentro da ONRPM, e acho que as próximas empresas de música vão fazer isso também, quando você entrega uma música, você vai falar, essa música foi feita 100% com IA, ou utiliza partes de IA, ou não utiliza nada de IA. Então, você vai ter níveis de IA nessa música, para saber se o algoritmo deve alimentar elas, se elas devem ser inclusas em playlists, se ela deve receber alguma remuneração. O mercado está se organizando. Esse é um dos problemas que a IA hoje tem e está muito fácil essa informação para todos. A parte que ninguém fala é como estão sendo treinadas essas IAs. E aí é que vem o grande problema. Então, hoje, quando você é dono de um fonograma, você pode falar para a empresa de IA, olha, usa minha música aqui e me dá tanto. Mas se ela está sendo treinada, existe royalties sobre isso? Mas aí, Arthur, posso eu gerar polêmica agora dentro da sua política? De gerar polêmicas? Mas a expressão artística não passa por aí sempre, desde sempre? Exatamente. Quando eu aprendi a tocar guitarra, eu ficava ouvindo lá o Peter Buck. Claro! O Prince não tinha nada do Jimi Hendrix? Como não tinha? Certo? Não, eu estou citando um exemplo, poderíamos ficar aqui citando milhões deles. Não é? Então, o grande lance é que você tinha a interpretação humana, que vinha o Espírito Santo que te abençoava com uma criatividade. Claro, sempre baseada nesse mundo nada, se cria tudo, se copia. Ok, mas quando é baseado nos seres de espírito livre, que é o que convencionou se chamar dentro do mercado da música, você pode fazer registro de obra, você pode receber royalties artístico e direitos de interpretação. Um computador não é um ser de espírito livre, juridicamente falando. Então, teoricamente, uma obra pelo computador não pode receber royalties.
Olha que problema que a gente tem. Então, não posso dar muitos nomes aos bois, mas Sim, não, nem deve. um conceito, talvez hipotético, que esteja acontecendo. Algumas empresas de IA estão chegando em determinadas empresas de música e falam: olha, eu tenho um caminhão de dinheiro para te dar aqui. Posso deixar o meu sistema de IA ser treinado com as suas músicas? Algumas empresas estão aceitando, outras não estão aceitando. Mesmo que não necessariamente você esteja usando apenas aqueles pelos quais você está pagando, ainda tem mais. Hipoteticamente falando. Isso. Então, existem determinadas empresas de música que receberam 100 milhões ou foram ofertados 200 milhões, hipoteticamente falando. Tem que repassar para quem essa grana? Uhum. Vai ratear pelo catálogo? Como é que faz? Exato. Aí é um problemão, porque essa música vai ser concebida por um ser que não é de espírito livre, ou seja, não tem uma alma, e vai gerar receita em cima disso. Olha que problemão. O outro problemão é que, por exemplo, qualquer um de nós, se nós formos usuários da Suno, por exemplo, e criarmos uma música, e subirmos, distribuirmos, fizermos uso comercial, porque se você pagar, tá falando, você pode fazer uso comercial, mas todo mundo esquece de ler as linhas minúsculas que tem ali embaixo, que esse usuário é responsável juridicamente por qualquer problema que aquela música dê. Ou seja, a plataforma de inteligência artificial fala: olha, não é comigo, cara, foi o usuário que fez. Então, se a gente for utilizar esse mesmo conceito, o cara que tem uma câmera filmadora e filmou algo proibido. Não, quem filmou? É o cara? Quem é o cara que vai ser processado? O cara que filmou? Ou é o cara que fabricou a câmera? Olha o problemão que a gente está começando a discutir. Isso é muito sério, cara. É muito, muito sério, cara. Hoje a gente tem a IA se passando por pessoas e as pessoas aplicando golpe, cara. Eu morro de medo de nas redes sociais. Por quê? Eu desconfio de tudo, cara. Vem atrás da gente e chantageiam a gente, ameaçam de morte. Não são raras, às vezes, aqui de receber ameaça, ser levado para ideia, todas essas coisas. Então, eu morro de medo de expor a minha vida pessoal e das pessoas que eu amo dentro de forma pública por causa disso. Hoje a IA pode clonar qualquer um, como já clonaram uma pessoa da empresa aqui, em áudio e vídeo numa call, para tentar fraudar a gente de alguma maneira. Que loucura. Eu gosto de IA, tá? Deixando muito claro. Eu gosto de IA. Não, eu também. Mas eu tô negar a tecnologia não vai adiantar. Né? A questão é essa. Não. Além de mas tudo, eu ainda estou com o Alok nessa. Que parte human. Eu acho que... eu realmente gosto muito disso que ele diz. Para ilustrar um pouquinho essa história de IA, vou contar uma história bem rápida mesmo. Eu viajei para os Estados Unidos uma vez, fui ao museu de arte, eu não entendo absolutamente nada de arte, cara. Assim, de pintores, escultores, eu não entendo. Eu olho, o que eu acho legal, é legal, e acabou. Né? Sou só isso. Mas eu admiro. E eu estava com uma pessoa que me explicava, não, e a gente passando ali na frente de um quadro, ela falou assim, cara, quando ele dá uma olhada na pincelada, porque essa fase da vida do pintor que eu não lembro qualquer, ele tinha se exilado, se autoexilado, estava sofrendo por não sei o que lá. Então aí você via que era diferente, o cara era nervoso, era meio jogado. Cara, a gente transportando isso para música é aquilo que a gente está falando, cara. Nunca uma máquina vai reproduzir isso. Nunca vai botar todo esse sentimento, raiva, amor, paixão, porque não sente. Né? Então, isso só um ser de espírito livre vai conseguir fazer mesmo. O resto. Exato. Em algum momento... Ainda que eu não seja tão definitivo quanto você, Marcão. Não, esse sim. Nunca aí, o negócio que é melhor esperar um pouquinho. Não, tudo bem, never say never, a gente pode falar disso, né? Claro, mas não vai. A gente... Né, ele vai simular assim, o Elon Musk falou que no máximo 2 anos nós vamos ter uma inteligência artificial total. Sei lá. Também acho que é o tal da singularidade. A singularidade. E isso é o que a gente, como civil, vê, tá? Tenho certeza que lá na área 51, 10 andares abaixo da Terra, quando chega para nós, alienígena ali, cara, trabalhando. O que chega para nós já está ultrapassado. Totalmente. Porque, de novo, é o que a gente civil está vendo, é o óbvio. Isso que a gente está vendo é o óbvio. Eu falo de IA desde 2019, cara, quando eu vi um cara meio que clonando a voz do Kurt Cobain e criou uma música que eu falei, cara, isso é foda, alguém tem que lançar. 2019.
a gente está em 2026. Então, a indústria da música, ela é cíclica, o comportamento de consumo. Ele nasce e morre, ele tem um tempo de validade. Então, esse tempo de validade que a gente falou da rainha desse consumo, que é a audiência, ele já está desgastado. Então, eu tenho meus achismos aqui, e um deles eu acho que é sobre experiência. O próximo ciclo de consumo da música é sobre experiência, é sobre essa conexão real que vai dar sustentabilidade para shows, vai trazer tudo, cara, tudo. As pessoas vão querer se sentir cada vez mais vivas, até porque a IA ela vai entrar no modelo muito em breve na música de coisa flat, vai ficar tudo igual. Ela vai se autocopiar, né? As referências dela serão ela mesma. Exato. Para texto é igual, né? Por isso que, assim, eu peço muito para as plataformas ficarem muito atentas e não deixar a IA e o algoritmo determinar o que as pessoas querem ouvir, cara. É um erro. Eu tenho muito problema com o algoritmo da plataforma de música que eu ouço, porque quando eu deixo lá para ir sugerindo música, é sempre as mesmas, cara. Pô, eu quero ouvir coisa nova. Eu quero ouvir uma banda que tá andando, que tá acontecendo. Aí precisa de Led Zeppelin. Aí precisa da chamada curadoria. Aí tem que ter gente, tem que ter emoção. Eu gosto de ouvir coisa... onde nós, né? Quer dizer, como rádio, entramos nessa história também, né? Tem duas coisas que eu gosto muito de ouvir. Coisas novas e coisas antigas que eu esqueci que elas existiam. Então, assim, eu fico muito satisfeito quando eu lembro de alguma coisa. Caraca, eu nem lembrava disso. E é coisa muito antiga, assim como eu gosto de ouvir coisas novas. Pessoal, a gente está chegando aqui no final. Não! Marcão, antes de você acabar, peraí, não acabe não, porque a gente está conversando aqui. Não, mas aí o Arthur daqui a pouco vai ficar bravo comigo, para dizer, caraca, mas eu não termino. Tá bom. 2 horas uma aqui. Pergunta só, para a gente então encerrar. Prometo que é a última. Arthur, imagina o seguinte, eu sou um artista, ok? Fiz uma música e resolvi que eu quero lançar, eu quero botar nas plataformas digitais e eu quero lançar. Imagina que você vai me ajudar. Eu tenho 0 audiência, ok? Tá O que você me sugeriria, bem rapidamente, um plano de 12 para os próximos 12 meses? Tá, primeira coisa, antes de lançar música, tá? O plano de lançar música é muito antes de lançar a música. Então, estabeleça uma audiência, tá? A gente tem redes sociais, que é a coisa mais fácil do mundo, que todo mundo pode estabelecer. E crie uma conexão com as pessoas. Crie um engajamento real, tá? Eu gosto daquele negócio que o pessoal chama de marketing espiral. Ah, mas eu sou 0, não conheço ninguém. Então tá bom, começa convencendo a sua mãe, cara. Convence a sua mãe, convence seu pai. Aí convence o vizinho, convence o cara da rua do lado, do bairro, da cidade. E aí você começa a criar um engajamento, tá? Que ele pode ser musical ou não. Então a primeira coisa é estabeleça uma audiência própria. Use o marketing espiral. Quando chegar nesse momento, você fala, ok, tenho músicas para lançar. Tenha um plano de continuidade. Não faça um tiro só. Então, não lance uma música só ou um álbum só. Fala, ok, eu tenho que ter um plano de 3 anos. Em 3 anos, quantas músicas eu vou lançar, como eu vou lançar e quanto eu vou lançar. Nunca, sempre quando você tiver essa audiência, lance a sua música, comece sempre com um single e faça investimento de mídia, tá? Por quê? Porque as plataformas, elas não foram feitas para dar audiência gratuita para as pessoas. Outra polêmica que a gente está falando aqui. Então, nenhuma das plataformas de redes sociais vai entregar, mas eu tenho 10 mil amigos. Cara, se 200 verem, já fique feliz ali, cara. Por quê? Porque ela quer que você pague para ser tirada a limitação desse orgânico e ela vai entregar para mais gente. Então, é necessário sempre investimento de mídia, tá? Nunca faça maluquice de gastar $1 milhão. Começa devagar. Começa com R$50, R$100 e vai monitorando isso. Quando você terminar o ciclo de lançamento, venha com outro. E sempre ao mesmo tempo construindo aquele ecossistema que a gente falou no final. E aí, em um ano, eu garanto que o cara que fizer isso, que não tiver 10 mil ouvintes mensais, fez alguma coisa errada. Isso aqui em 3 minutos de conversa, tá? Mas quando você faz isso, não tem erro. Todo mundo vai terminar com pelo menos 10 mil ouvintes mensais reais, não aquele fictício, usando das fazendas. Exato. Perfeito. Claríssimo, amigo. Muitíssimo obrigado. Marcão. Não, incrível. Eu vou finalizar aqui. O Arthur, a gente tem uma surpresa. O Arthur vai falar também com a gente uma surpresa para todo mundo aí.
Antes eu queria falar rapidamente, bom, galera, antes de tudo, se vocês gostaram deste papo que a gente está tendo aqui, se você acha que é valioso para alguém que você conhece, para algum amigo, indica, manda o link, porque essa live ela só vai ficar disponível no YouTube por 24 horas. Então, em 24 horas, compartilha, dá like aí pra gente, porque nós vamos voltar aqui com mais temas, com mais convidados. Então, aproveita o momento, que o momento é esse, para dar esse compartilhar e tudo que o Arthur falou aqui, todas as dicas, todos os temas, mais gente vai entender, mais pessoas se preparam para o mercado e mais artistas legais, mais pessoas interessantes entram e começam a construir uma carreira aqui na música, tá legal? Antes eu vou falar aqui rapidamente do site da Maestro Pro, que está aqui. Eu convido todo mundo para entrar, para dar uma olhada. Ali estão as mentorias que a gente já tem disponível. A gente fez uma mentoria incrível com o Alok, que está aparecendo aqui no vídeo. A gente conversou com o Di Ferreiro também, que fez uma mentoria maravilhosa. São todos temas diferentes, obviamente, abordagens, olhares únicos. O Rick Bonadio, que dispensa apresentações. A Leila Oliveira, que é presidente da Warner Music, deu uma aula também. E a gente está produzindo agora, a gente está editando, em mais alguns dias a gente lança o Dinho Ouro Preto, falando sobre o domínio de palco, né? O DNA que o frontman tem, aquele manual do frontman, que eu acompanhei a gravação, é algo foi tão interessante, quase necessário de ouvir para quem está no palco, artistas, músicos ou o próprio frontman, ou quem trabalha com isso, enfim, um empresário, ou quem, enfim, está na música, é muito legal. Então, aqui no site da Maestro Pro estão todas as mentorias que a gente tem, em breve o Dinho, e a gente já está preparando uma outra também, que vamos falar muito breve aqui para todo mundo, que é sensacional. Então, acessem lá o site da Maestro Pro, o link está aqui na descrição, e conheçam as mentorias. E ainda vai ter uma mentoria com o Arthur Fitzgibbon, embora ele não saiba disso ainda. Ele não sabe, você estragou minha surpresa. Olha, eu sou caro, sou jogador caro. Não. Enfim, em breve teremos uma mentoria, embora ele não saiba. O que é? Eu já lancei um DVD de Music Business em 2010, cara. Olha só, sensacional. Pô. E para quem está aqui, essa é a nossa surpresa, depois temos a do Arthur. Para quem está nessa live, a gente tem um desconto de 20%. Em cada mentoria, pode escolher a que você quiser, cada uma delas, com 20% de desconto, só para quem está nessa live. Você usa o cupom MAESTRO20. Isso é válido só até a meia-noite, ou seja, não vamos ficar naquele desconto que vai ficar aqui, ad infinitum. Não, é hoje, até meia-noite, terminou essa live, valendo até meia-noite, ver qual mentoria você se interessa, mais ou mais de uma, você tem 20% de desconto, e é um desconto muito legal, e os conteúdos dessas mentorias são muito, muito especiais. Tem alguns cortes que a gente coloca no Instagram, a gente está subindo esses cortes, mas o conteúdo completo ele é muito rico e muito legal. Então aproveitem, Maestro20, vai até o site, escolhe tua mentoria, até a meia-noite tem esse desconto. É isso, Arthur, o que você nos conta? O que você manda para nós aqui? Gente, acredito que tem muitos artistas assistindo a gente, ouvindo essa nossa live e participando. Eu queria oferecer para alguém, vocês escolhem quem você quiser aqui. A gente vai colocar apesar de não ser um plano de marketing, vou colocar um posicionamento dentro de uma playlist aqui e a gente vai tentar impulsionar a pessoa de alguma maneira. Não importa se seja um ONRPM ou não. Eu tive pessoas muito generosas comigo ao longo dos meus 32 anos de música e eu sempre tento retribuir essa generosidade. Então, fica disponível aqui a minha empresa Diverge, uma das empresas que a gente tem no grupo ONRPM, que é uma empresa de playlist onde a gente faz impulsionamento e trabalha isso aí. Então, só mandar música para cá que a gente vai incluir e tentar apoiar esse artista de alguma maneira. Então, seria legal mandar no grupo do WhatsApp, né? Onde todo mundo tá, quem não está, entra, manda a música para o grupo, a gente encaminha para o Arthur e ele escolhe, a mais legal é que eu gostei dessa aqui, vou impulsionar essa daqui. Sensacional, cara, muitíssimo galera, legal. Isso daí é um presente isso não tem preço. Muito, muito especial. Então, a gente sempre fala que a gente quer incentivar os novos artistas, a gente está com um monstro aqui, cara. Um cara que deu uma aula aqui por mais de uma hora falando conosco, que está abrindo uma janela, uma oportunidade que você não consegue, assim, desta forma.
E agradeço demais, Arthur, esse presente, enfim, ter você conosco. Aproveitem, manda música, escolha um curso, é 20% para quem está aqui. Vamos movimentar o ecossistema da música, vamos trazer, ouvir coisas novas, e a gente conta muito com vocês o tempo inteiro. Com essa troca que a gente tem aqui, numa live como essa, nas redes sociais, enfim, a gente tem que ampliar e amplificar essas nossas conversas. Em breve a gente volta com mais uma. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a Marcelo, todo mundo. Muitíssimo obrigado ao Arthur, querido amigo. Obrigado pelo tempo, pela aula, pela gentileza, pela capacidade, pelo talento, por tudo que você cedeu para a gente tão generosamente nessa noite aqui. Muitíssimo obrigado. Você mora aqui. Eu que agradeço, de verdade. Fico honrado de estar aqui com vocês. Conheço o trabalho da Mestre Pro, tenho acompanhado pelo Instagram. Acho sensacional o que vocês estão fazendo. E eu faço um pedido para as pessoas que realmente estudem, se desenvolvem. O mercado da música está muito aquecido, precisamos de mais executivos, de mais gente querendo trabalhar. Os bastidores do mercado da música, eles precisam de gente, a gente precisa de artistas, a gente procura artistas que queiram trabalhar. Então, a educação que vocês estão oferecendo, que vocês estão conversando, é essencial para os próximos anos e realmente o futuro do mercado da música. É louvável essa ação que vocês estão fazendo, vocês têm total meu apoio. Eu tento fazer pelos outros que eu gostaria que tivesse feito por mim. Então, contem comigo, contem com a NRPM, contem com as nossas playlists e puder fazer por vocês, contem conosco. Muito obrigado, Arthur. Você é monstro demais. Obrigado, meu amigo. Você deu uma aula aqui e a gente vai contar com você em outras lives. Em breve a gente vai ter mais um assunto que nós vamos ter que aprofundar. Aí a gente bebe uma e a gente fala um monte de besteira. Aí, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Eu estou quieto aqui. Eu fico até quieto aqui para não, a gente não entrar em coisas muito polêmicas. Mas assim, 6 horas de live, cara. Polêmica existe. Às vezes as pessoas, só para fechar, as pessoas falam, não, porque tem fraude. Cara, fraude existe desde a época da Roma Antiga, em qualquer segmento de tudo. O que a gente está fazendo aqui é profissionalismo, é trabalhar com profissionalismo, trazer pessoas grandes, entender o que está acontecendo e discutir junto com vocês. Então, em breve a gente faz mais uma live, vamos falar de mais um assunto, vai ser legal, a gente divulga no nosso Instagram e a gente vai ter mais um convidado especialíssimo, como a gente teve o Arthur hoje, esse grande amigo e um dos maiores e mais importantes players do entretenimento aqui do Brasil. Tamo junto. Obrigado, meu amigo. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.